Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigada. Bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 13 de janeiro de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develim Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, e votaremos nessa sequência da mesa. A sessão é do período da manhã, então estamos iniciando aqui às 9h04. Eu vou propor que a gente retome o item 55 da pauta, que era de ontem à tarde, que saiu em vista em mesa, recorrente à agropecuária Rangel, Varejão, de relatoria do Dr. Wesley. Doutor Paulo, o senhor que deu uma olhadinha. Eu fiz um resumo do que eu verifiquei nesse processo. O contribuinte solicitou a dilação do prazo para apresentação do laudo de avaliação requerido pela fiscalização, em conformidade com a NBR número tal, o que foi negado face à incompatibilidade com o prazo decadencial no que diz respeito ao exercício 2006, vide a folha 17. Em impugnação, o contribuinte requereu fosse considerado o valor da terra nua de R$ 3.841. O laudo técnico não foi admitido para fins de comprovação do valor da terra nua pela decisão recorrida, por ter sido apresentado apenas 3 elementos de comparação, quando a norma técnica exige 5. O primeiro laudo indicava as propriedades Fazenda Adrenalina, matrícula 7592, Fazenda Adrenalina, matrícula 7593 e Fazenda Brasília. O novo laudo reduz o valor da terra nua para R$ 2.999 e indica 5 imóveis, sendo que apenas um deles coincide com o primeiro laudo. Outra fragilidade do novo laudo é que foram considerados imóveis cujas datas de venda, 2003, 2004 e 2007, não se prestam a aferir o valor da terra nua a preço de mercado em 1/1/2006. Feitas essas considerações, considerando ainda que a exigência de comprovação do valor da terra nua mediante laudo técnico em conformidade com as normas da EBNT já for exigida no curso da ação fiscal, entendo que o novo laudo apresentado não se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, de modo que deveria ter sido fornecido, já com a impugnação, laudo técnico com todos os elementos requeridos pela norma técnica. Isso posto, a par das deficiências já apontadas no novo laudo, entendo que não é admissível a produção da prova extemporânea face à preclusão. Então, primeiro, o novo laudo não... Travou para mim. Travou para você? Travou aqui também, Fernando. Vocês estão me ouvindo? Ouviram tudo que eu falei? Parou na preclusão, quando você falou, além da deficiência, a preclusão, aí paramos Isso. aí. Ocorre. Então, eu entendo que ele já foi demandado a apresentar um laudo em conformidade com a norma técnica desde a ação fiscal. Não apresentou. Por isso, a decisão de piso não admitiu o laudo apresentado para esse fim. Aí ele vem e apresenta um novo laudo a propósito de contrapor os fundamentos da decisão recorrida. Mas, na realidade, desde o início, ele já deveria ter apresentado um laudo que contemplasse os requisitos da norma técnica, e não fez. Então, não acho que é um documento que ele junta simplesmente para contrapor. Ele está pretendendo ter uma nova oportunidade de apresentar um novo laudo, que também não atende, também é deficiente, porque o
Os dados de comercialização de outras propriedades rurais não são contemporâneos ao fato gerador. 2003, 2004, 2007, quando o fato gerador é janeiro de 2006. Cortou para mim, Paulo, tu disseste que não atende por quê? Porque ele traz no elemento amostral ali de pesquisa de valor de mercado imóveis comercializados em 2003, 2004 e 2007. O fato gerador é janeiro de 2006. Então, esses dados não se prestam a falar sobre o valor de mercado em janeiro de 2006. Tá nessa folha 164, Wesley. Tem um resuminho aqui. Uhum. Aí continue, Paulo, desculpa te interromper. Basicamente é isso. Além disso, eu acho que houve a preclusão. Assim, ele já deveria ter apresentado o laudo técnico com todas as informações necessárias desde a impugnação. Aqui nesse resuminho da folha 164, tá aqui as datas direitinho de venda. E aí, ele até poderia usar datas de vendas diferentes, desde que ele fizesse a correção monetária desses valores. Eu já até peguei um caso que o contribuinte alegava que ele fez a correção monetária, só que ele usou um índice incorreto. Uhum. Mas isso ele não fez, ele só fez a correção de área, porque os imóveis têm uma área completamente diferente da do imóvel que está sendo objeto, né? Então, assim, ele só fez a correção de área, ele sequer fez a correção, por exemplo, ele poderia até ter colocado 2003, 2004, feito a correção até chegar em 2006, né? Porque da forma como ele colocou, ele está trazendo valor para baixo, né, de mercado. Tem amostras de 2003, 2004 no meio, né? Então, eu também concordo com o Paulo. Pela análise que eu fiz, eu entendo que esse novo laudo não é apto a... Ele não está suprindo o que a DRJ indicou. E ele está trazendo informações novas de mercado, né? Só tem um elemento da amostra anterior do outro laudo. E aí, Dr. Wesley, como ficamos? O senhor vai manter o voto? O senhor votou por dar provimento ao recurso, né? Sim, eu vou manter o voto, presidente. Eu acredito que eu vou acatar as considerações do engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, né, que trouxe essas informações. Eu vou manter o voto. Ok. Então, doutor Paulo, como vota? Eu abro divergências pelos fundamentos que eu já declinei. Ok. Doutor Kleber? Eu apoio a divergência. Doutora Fernanda? Divergência. Doutora Cláudia? Com a divergência. Doutora Letícia? Divergência. Doutor Maurício? Também vou com a divergência. Eu também vou com a divergência. Presidente, o que o relator está dando parcial provimento, tá? Eu coloquei que estava dando provimento, né? Eu não abri o voto aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Obrigada, Cláudia, que eu não tinha aberto aqui. É o 55. Então, vai ficar acórdão os membros do colegiado, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso. Deixa eu ver se teve alguma coisa de preliminar. Acho que não, né? Não, nesse aqui não. Na conclusão, no seu texto... Só o provimento parcial. Eu estou me orientando aqui pela conclusão do seu voto, Wesley.
Aí fala em não acolher a preliminar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, presidente, se teve a preliminar. Deixa eu olhar também aqui. Ah, tem. No início do voto tem. Então, é unanimidade a preliminar. Ah, sei lá. Se bem que é... Tem. Você fala que em sede preliminar matéria de mérito, e assim passo a analisar. Eu acho que eu tratei a preliminar com mérito. Com Não sei mérito. se- Tá? É porque a preliminar fala exatamente do laudo. Você falou, embora alegar em sede preliminar, a matéria é de mérito. Aí você trata da questão do laudo no mérito. É que é uma preliminar sobre o laudo. Isso. Pri- Deixa eu ver só se tem um... Não, tem ela fala o preliminar com mérito. Presidente, tem uma preliminar que ela fala da precariedade dos fatos e da inexistência de provas. Então, eu só vou ajustar ali na questão da preliminar mesmo. E, no caso, é não acolher a preliminar mesmo. Tá, então, por Depois eu ajusto. Eu ajusto, coloco aqui no... unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e no mérito, qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e no mérito, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso. Tem sido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento parcial para considerar o VTN de 2009, considerar o VTN de R$ 2.999,72. Paulo, você pode fazer esse voto vencedor? Você já está com tudo pronto? Pode ser? Está sem microfone, mas pode, né? Pode ser, pode ser. Eu vou colocar esse texto que eu narrei para vocês, que eu digitei Sim. ele aqui no... Tá perfeito. Então, a qual dos membros do colegiado? Deixa eu tirar aqui. Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento, relator, né? Que deu provimento parcial para considerar o VTN de 2.999,72. É por hectare, né, esse VTN, barra hectare. Sim. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Continuando, esse processo aqui eu vou colocar que ele foi julgado hoje de manhã. Não posso esquecer. Continuando aqui, o 63 saiu em vista e mesa, mas eu não tive... Eu olhei, doutora Sheila. Você olhou? Quero agradecer a doutora Cláudia por apontar. De fato, é um caso que não se tratava daquela presunção de omissão de rendimentos. É um caso em que a pessoa física declarou 10 vezes mais do que constava na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica como distribuição de lucros. Tá? Então, eu tenho aquela argumentação sobre o ônus da prova e dever da prova do fisco, né? E me parece aqui que a conclusão da DRJ, que chegou à DRJ, encerra a questão, tendo em vista que
a recorrente, de fato, não comprovou a origem desse recurso. E eu consigo, como já tinha feito na primeira oportunidade, as folhas 165 a 167, e tomo essa como a minha razão de decidir. Assim, estava mencionado lá na DRJ, no acordo da DRJ, folhas 165 a 167. Quanto ao omissão de rendimentos no termo de verificação fiscal, a autoridade autuante explica que procedeu à intimação da contribuinte para comprovar o recebimento de lucros distribuídos no valor de R$ 6.225.200 informados na declaração de ajuste anual do exercício 2006, entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil, folha 6. Em resposta, a contribuinte apresentou documentos relativos à ação indenizatória movida pelo Instituto Educacional Imaculada Conceição, do qual é sócia majoritária em fase de General Elétrico do Brasil, bem como parte da contabilidade do Instituto. Conforme consta do termo de verificação fiscal, os documentos apresentados noticiam que o Instituto Educacional Imaculada Conceição propôs ação ordinária de reparação de danos morais e materiais contra a General Elétrica, julgada procedente. Na fase de execução, as partes assinaram instrumento de transação para acerto de contas. Verifica-se que, em decorrência da execução, o Instituto Imaculada Conceição recebeu em contas sua titularidade, junto ao Banco Itaú, dos dois depósitos, um de 421 e alguma coisa, e outro de 4.380. A contribuinte apresentou extrato bancário de conta bancária própria, conjunta com seu filho, qual demonstra que ela recebeu transferência da conta do Instituto de R$ 1.893.000 e R$ 4.380.000. Na contabilidade da instituição consta um registro inadequado de caixa a banco e banco a caixa, ou seja, o valor não foi levado ao resultado da empresa e, por consequência, não poderia ter sido distribuído. Os documentos apresentados demonstram que a ação foi movida pelo Instituto, né, e os rendimentos, em decorrência dos rendimentos auferidos em decorrência da ação judicial. Resta evidenciado também que o valor de 6.273 foi transferido pelo Instituto para a contribuinte, ou seja, ela efetivamente recebeu um rendimento. Instada a comprovar a natureza do rendimento recebido do Instituto, se prolabore ou lucros distribuídos, por exemplo, repite-se que consignado em declaração como isento, a contribuinte não logrou apresentar os esclarecimentos pertinentes, e tampouco o faz agora em sua impugnação. Mostra-se inconformado pelo fato da autoridade autuante mencionar lucros distribuídos, mas o fato decorre das informações registradas por ela própria em sua declaração. O é que os rendimentos foram pagos a ela. Tá? E aí, no decorrer da decisão, se demonstra que a autoridade fiscal, de fato, cumpriu sua função e demonstrou o recebimento do rendimento pela contribuinte. Caberia, então, pela regra do ônus da prova, a contribuinte apresentar as provas que comprovassem que esses rendimentos eram isentos, algo que ela não fez. Então, eu vou seguir a DRJ, e assim como concluiu a DRJ concluiu que, diante da ausência de provas quanto à natureza isenta desses rendimentos, agiu corretamente a autoridade fiscal ao proceder à sua inclusão na base de cálculo do IRPF. Então, por não ter a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, me parece que ela não tem razão, e diante disso, eu afasto aquela alegação de cerceamento de defesa, não houve cerceamento de defesa, e com a aplicação da regra do ônus da prova lá do artigo 16 do 7235, nego o provimento ao recurso. E, novamente, obrigado, doutora Cláudia, me passou batido mesmo essa informação. Obrigada, doutor Maurício. Alguém tem algum questionamento? Mais alguma ponderação? Doutor Paulo? Acompanhe. Ficou só o negar provimento, né, Maurício? Coloquei negar provimento. Tá. Ok. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Cláudia? Acompanha. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Fica dia 13, né, doutora Sheila, o julgamento? Isso, vai ficar para hoje. O processo julgado em 13... É hoje, né? Ele está para a pauta da manhã, né? Ele era da pauta da manhã? Deixa eu ver aqui. Então nem vou colocar essa observação.
Então, acordam os membros, item 63, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Bom, o 64 e o 65, eles são um pouquinho diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Ele é da minha relatoria. Não sei se eu consigo resumir, mas não é muito complexo, não. Deixa eu abrir aqui. Então, indo para o primeiro, que é o item 64, final 2010, 11. Então, é um lançamento de... Foi uma revisão, procedimento de revisão interna de declaração, exercício 2009, que apurou uma omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial no montante de 357 mil, conforme abaixo transcrito. Valores recebidos de ação trabalhista pela fonte pagadora Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O contribuinte apresentou impugnação, acompanhada dos documentos de folha 1118, alegando em síntese que, ao ser notificado, procurou a unidade expedidora para que fosse informada a origem dos alegados créditos, tendo-lhe sido informado que se tratava de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrente de ação trabalhista, sem, contudo, revelarem quais as fontes pagadoras dos referidos honorários. Quando recebeu o termo de intimação, não dispunha de todas as informações ali solicitadas, porque seu contador estava fora do país, que foi surpreendido com a notificação, onde foi acusado de haver recebido em 2008, a título de honorários advocatícios, esses valores aí, que não concorda com a notificação, que é inaceitável o cumprimento de qualquer obrigação de fazer ou pagar quando se não conhece detalhadamente sua origem, que os recibos de pagamento de honorários ficam em poder da fonte pagadora, competindo a ela apresentá-los, que o ônus da prova compete a quem alega, que é a notificante. Deixa eu tentar resumir aqui. Ele tenta alegar que caberia à Receita o ônus da prova. E assim, eu vou passar essa parte da impugnação. A delegacia de julgamento, ele, posteriormente à impugnação, ele protocolizou novos documentos e apresentou novos argumentos, reiterando outros já constantes na impugnação. Então, ele alega que ele obteve do Banco do Brasil elementos que permitem impugnar os valores, informa que nem todos os valores decorrentes de levantamento de alvarás judiciais, sejam eles relativos à pessoa jurídica ou física, se referem aos honorários. Ele é um advogado e a principal alegação dele aqui em sede de impugnação era de que parte desses valores que ele recebeu se referiam aos clientes que ele prestou serviço, tá? Aí, em sede de recurso, em sede de impugnação, ele concorda que omitiu os rendimentos tributáveis no valor de 142 mil, que ele fala que foram os honorários dele, mas que ele concorda com a multa de 20% e não de 75%. O processo foi baixado em diligência. Depois, no meu voto, eu falo em relação a essa questão da diligência. E aí ele apresenta não se manifestou em relação à diligência, apresenta recurso voluntário, então ele alega as mesmas questões, que nem todos os valores se referem a honorários advocatícios, que é praxe nos judiciários pedir alvará em nome do advogado, que ele diligenciou junto ao Banco do Brasil, obteve os comprovantes de pagamento dos clientes, que, enfim, ele alega basicamente a questão de que não se trata totalmente de honorários advocatícios. E aí, ele, depois de um ano praticamente, ele anexa aos autos um aditamento ao recurso, em que ele veio, praticamente um ano depois, e ele vem veicular uma nova tese, que é a mesma tese que ele colocou na DRJ, veio para o primeiro recurso, e aí em seguida ele fala, não, é o seguinte, então,
Ok, isso aqui tudo é honorário advocatício, mas só que eu tenho um sócio. E aí 50% é desse meu sócio e 50% é meu. Essa tese sequer foi veiculada na impugnação e eu não estou conhecendo desse aditamento de recurso. Então, indo para o voto, o recurso é tempestivo, mas eu deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória. E também não conheço do aditamento do recurso, por 2 motivos: pela intempestividade e por veicular questões que não foram apresentadas em sede de impugnação. Eu também não conheço da alegação de que o valor de R$ 2.092,48 recebido através da CEF foi informado por equívoco, pois ele também não questiona isso em impugnação. Ele faz um pedido de repetição de indébito, porque ele alega que ele recolheu R$ 6.585,93, referente àqueles R$ 142.000 que ele reconhece, mas ele sequer também questiona isso na impugnação. Então, estou deixando de conhecer dessas matérias que não foram veiculadas em impugnação em face da preclusão. Em relação ao mérito, né, são 2 rendimentos, que é o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Ele alega que nem todos os valores se referem a honorários, informa que ele diligenciou no Banco do Brasil, ele apresenta só comprovantes de transferência entre clientes, mas em momento algum ele apresenta os alvarás, as petições, os contratos entre esses clientes. E aí teve uma diligência, ele foi novamente intimado para apresentar toda essa documentação, e ele não apresentou. Então, ele não explica as origens dos rendimentos declarados, ele não trouxe nenhum documento na diligência e teve a oportunidade de apresentar. Em relação à decisão de primeira instância, ainda teve uma questão, apesar dele alegar que esses valores nem tudo se referiam a honorários, eu coaduno com a decisão de primeira instância, pois os comprovantes de depósitos acostados aos autos não se referem às partes que figuram no processo. Além disso, o senhor João Pinheiro consta também como advogado e exequente no referido processo, podendo inclusive ter sido beneficiário do valor total que for emitido. Então, a decisão de piso fez uma análise em relação às pessoas as partes dessas ações judiciais, identificou que esses comprovantes de transferência que ele anexou ao processo sequer se referiam às partes que estão nesses processos, desses rendimentos que foram omitidos. Então, ele não junta alvará, petição, sentença e demais documentos que possam comprovar que parte do total que fora transferido aos autores do processo se referiam a valores que seriam das partes. Então, pela insuficiência de comprovação, eu entendo que ele não conseguiu provar, então eu estou negando o provimento ao recurso. Quando ao pedido de dedução dos rendimentos informados em sua declaração de ajuste anual no montante de 84.000, também não acolho, pois pela documentação apresentada não há como estabelecer uma vinculação deste valor com os rendimentos omitidos de 357.000. Ratifico o disposto no acórdão recorrido. Então, o impugnante também entende que deve ser deduzido esse montante, entretanto, nenhum documento foi apresentado para comprovar qualquer relação entre os valores recebidos em decorrência desses 3 processos judiciais e os valores por ele declarados. Desta forma, é incabível tal dedução. E aqui é oportuno frisar, isso é a decisão da DJ que eu estou ratificando, né, que foi dada ao contribuinte nova oportunidade de apresentar alegações e provas acerca de rendimentos tributáveis informados em DIFs pelas fontes pagadoras. E ele nada apresentou na diligência, né? Cabe registrar que o contribuinte não esclarece o porquê de não ter apresentado a cópia dos alvarás judiciais que havia solicitado ao Banco do Brasil, e nem menciona se aquela instituição financeira entregou-lhe algum documento relacionado aos alvarás que teriam sido creditados em sua conta corrente. Limita-se a expor que obteve comprovantes de pagamento aos seus clientes dos valores recebidos por meio de alvará judicial e que está anexando esses comprovantes, mas ele não anexa.
Quanto ao pedido de redução de multa ao patamar de 20%, não tem como acolher, porque a multa é a prevista no artigo 44, inciso 4º, que é a de 75%. E aí eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto. Não sei se eu resumi bastante, mas, de uma forma geral, seriam essas ponderações. Sim, doutor Wesley, pode falar. Ele não juntou o alvará, né, no processo. Não, nenhum Nem alvará. em sede de recurso, né? Nem em sede de recurso. O que ele junta no recurso é uma nova tese, no segundo recurso dele, que ele junta alguns documentos, mas é para alegar que, não, ok, eu recebi honorários, mas 50% é do meu sócio. Mas em momento nenhum, em lugar nenhum, ele alegava esse tipo de tese, né? Ele veio trazer num aditamento de recurso 1 ano depois. Então, Mas se a DRJ fala em alvará, por exemplo, é um direito dele tratar sobre isso, não? mas ele não trata sobre alvará no aditamento, ele trata sobre a questão de que desses honorários aí, 50% seriam do sócio dele, então que a gente tinha que pegar esse cálculo total e tirar 50%. Uhum. É uma nova tese, não é do Sim. cliente, ele fala que é do sócio agora. Ah, então não é do cliente, 50% é do meu sócio. Ele inova, né? Ele inova completamente no aditamento de recurso É que eu tinha dele. entendido que tipo do alvará citado, ele teria inovado em questão do alvará, mas se a Não, DRJ não. cita, né, ele Ele não teria apresentou na essa... diligência, não apresentou na fiscalização, não apresentou em sede de recurso. Ele apresenta os comprovantes de transferência entre pessoas físicas que sequer figuraram como partes no processo, entende? Então não tem como nem vincular essas transferências com nada, né? Porque elas nem foram partes no processo. E aí era importante o alvará também porque ele é exequente, né? Ele é parte no processo também. Então, ele é parte? Ele não é... ele é, além de advogado, ele é parte. Então o alvará seria de extrema Importância, não tem como eu importância. identificar quanto que seria dele, quanto que seria dos clientes, hein? É um Não documento tem nem importante. petição, nada, né? Nada. Eu peguei os casos que tinham petições, alvará... Não, ele não tem nenhuma petição. O que ele anexa são os contratozinhos de pessoa física. Aí fica difícil. Fica complicado, né? O próximo processo é isso. Ele acho que é uma questão dos contratos que ele anexa, que também não Prova unilateral, assim, sem... É muito difícil. é complicado. Eu até olhei todos os documentos, olhei esse aditamento de recurso, mas realmente não deu para acatar. Mais algum questionamento? Como vota, doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley, eu estou ocupada, Acompanho. não posso falar agora. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha a relatora. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? É. Então, esse item ficou... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. O 65, deixa eu ver se eu também consigo ir direto para o voto. É o mesmo recorrente, foram duas fontes pagadoras que foram omitidas, que é o minério de agropecuária e um valor recebido do Banco do Brasil em virtude de processo judicial. Deixa eu ver se eu vou para as questões de recurso logo. Esse mesmo processo também foi baixado em diligência.
Ele também não apresentou manifestação à diligência. A decisão recorrida deu provimento parcial e acolheu o pedido de retificação do contribuinte e alterou um rendimento tributável recebido do INSS, que ele informou, passando de 16 mil para 8 mil, e ele não impugnou a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora minério de agropecuária. Então, ficou só os rendimentos do Banco do Brasil. E as alegações são as mesmas, né, que nem todos os valores decorrentes se referem a honorários, que é praxe no judiciário o advogado receber os valores da parte. Aí ele questiona novamente aquela questão do INSS, que a DRJ já deu provimento, fala novamente do mineiro de agropecuária, que ele fala que houve uma demora na remessa do comprovante de rendimentos, por isso que ele omitiu. Pede a questão da multa, ele fala que, acho que ele pede a redução da multa aqui também, de 20%, é basicamente a mesma coisa do anterior. Isso, ele pede a redução por 20%. Então, aqui ele está, eu não estou conhecendo da alegação de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória, não conheço da alegação de que o valor de 12 mil recebido através do Banco do Brasil foi informado, ele fala que foi informado por equívoco na relação de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, mas essa matéria sequer foi questionada em sede de impugnação. Também tem um pedido de repetição de indébito que ele faz, que também não foi veiculado na impugnação. Então, eu não estou conhecendo dessas duas matérias. No tocante à omissão de rendimentos, eu ressalto aqui que não tenho que prover em relação à questão do INSS, que já foi provida na DRJ, que ele não contesta a questão da mineiro de agropecuária. Em relação aos valores decorrentes de ação judicial, o processo foi baixado em diligência, ele não apresentou os alvarás e as documentações que comprovassem que os clientes que receberam, da mesma forma como o anterior, ele não junta os autos alvarás, petições, sentenças, comprovantes de transferência, contratos e demais documentos que possam comprovar que parte do total transferido se referiam a rendimentos, questão dos clientes, né? E aí, em relação ao pedido de redução da multa ao patamar de 20% também não estão acolhendo, pelos mesmos motivos do anterior. E é isso. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida eu estou negando o provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, item 65, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Item 66, da doutora Letícia Georgina Amélia. Nosso caso é um imposto de renda, o lançamento se deu já que se constatou a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em conta de depósito junto à Caixa Econômica em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem desses recursos. O termo de verificação fiscal está às folhas 67. Então, a gente nota por ele que houve uma fiscalização, na verdade, do marido da Georgina, da recorrente nossa, que é a Georgina, do senhor Valmir. Essa fiscalização dele, foi um outro auto de infração, ele não teria comprovado a origem de outras contas bancárias para além desta que nós vamos julgar. Foi pelo artigo 42, a presunção, e essa conta bancária na Caixa Econômica Federal era mantida em conjunto com a Georgina. Eles prestavam declarações em separados, então nós temos um auto de infração em separado para a recorrente. Eu só coloquei a ementa do acórdão porque eu vou enfrentar partes, assim, tudo que é importante para cada uma de causa de pedir recursal, eu vou enfrentar no meu voto. Então, por isso que eu só coloquei a ementa aqui. E foi interposto um recurso voluntário que é bem similar à impugnação, tá? Que fala, em síntese, que existe nexo causal entre a disponibilidade econômica da recorrente e os depósitos, consubstanciada nos créditos decorrentes de transferência de outra conta e relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversos, conforme um anexo da impugnação. A impugnação está às folhas 86, ou é esse anexo, e ela apresenta no recurso, que toda hora ela se reporta a esses anexos, o que seriam transferências entre contas do titular, o que seriam essa conciliação de valores, mas no voto a gente também vai enfrentar isso. Segundo a recorrente, tratam-se de valores de crédito em dinheiro e créditos autorizados, que seriam decorrentes de saques e depósitos diversos e transferência entre contas da entidade familiar. Ela fala que tem esse nexo causal, fala dessa planilha que a gente vai enfrentar daqui a pouco, que pela planilha teve esclarecimento dessa origem, que nos termos da súmula CAF número 30, aduz que apenas as operações separadas por um longo lapso temporário que afastaria a possibilidade de justificação, sendo que pela coincidência de datas, curto espaço de tempo entre as operações, tem-se que deve ser aceita a origem do depósito como consequência da movimentação entre contas da mesma titularidade. Ela fala que a DRJ, numa situação idêntica, ao julgar a impugnação do marido, Valmir, co-titular da conta bancária em questão, pelos mesmos fatos aqui enfrentados, excluiu do lançamento o valor de 26.203, que está discriminado no anexo 2, que está juntado na impugnação dela. Pede a unidade de posicionamento. Fala também que tem crédito estornado que não foi considerado pela fiscalização, relacionados ao anexo 1 de sua impugnação. Ela também se reporta ao acórdão da DRJ que, na situação do marido, teria excluído os valores estornados, que no caso foram 28 mil. Sustenta que aproximadamente, sustenta que o anexo 1 trata dos mesmos valores daqueles relacionados no julgamento do PTA tal, esse final 13, que é o PTA do marido dela, co-titular da conta. Fala que todas as provas estão no processo, fala as teses da presunção. Por fim, ela pede que seja excluído todos os valores inferiores a R$500, já que a fiscalização teve a opção de não autuar valores inferiores a R$500. Então, ela fala assim, estou na página 4, todos os valores creditados inferiores a R$500 deveriam ser excluídos da base de cálculo, sendo que esses valores são identificados na planilha.
relação de créditos estornados não considerados pela administração fiscal na conciliação bancária. Nesse sentido, ela fala, o confronto entre planilha citada e os extratos bancários, que ela juntou também extratos, provam que, por exemplo, em 5/1/2005, há um estorno de depósito em cheque de R$120. Ora, se não há nenhum crédito anterior neste valor, conclui-se que o mesmo está contido no somatório de depósitos anteriores ao estorno, que em alguns casos são depósitos de cheque 24 horas, em outros 48 horas. Juntou esse recurso do acórdão do marido dela, o Valdir. Eu conheci do recurso, eu demarco a pretensão recursal, que funda-se nos seguintes fundamentos. O primeiro, exclusão dos depósitos cuja origem é proveniente da movimentação da própria entidade familiar. 2, exclusão da omissão de rendimentos dos depósitos inferiores a R$500. E 3, exclusão dos valores estornados. Então, são essas 3 causas de pedir recursal. Quanto à pretensão de exclusão dos depósitos, que tem por origem nos créditos decorrentes de transferências de outra conta da titular e na relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e retirados diversos, que ela coloca nesse anexo 2, folhas 86, sustenta a recorrente a presença de nexo causal entre os depósitos e os saques em datas próximas. Então, nessa planilha, ela pegou 2 contas, né? E fala, olha, teve um saque aqui de um valor e numa data aproximada, e ato contínuo, numa data aproximada, teve o depósito nessa conta minha que foi investigada. Então, em síntese, essa planilha, se bem que é porque esse processo, ele é da última sessão, e eu vi aqui que eu transcrevi esse anexo 2 da impugnação, o que ela tenta provar, depósito em dinheiro e retirada da conta. Então, quanto a essas alegações, o que o acórdão recorrido falou? Que a relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversos é carecedora de provas complementares, pois não há coincidência de valores entre a retirada de uma conta e os depósitos em dinheiro na conta com valores litigiosos, já que não foram apresentados elementos complementares. A coincidência de datas e valores necessária para comprovação não ocorre na referida relação de folhas 87. Em relação a outra tabela denominada créditos decorrentes de transferência de outra conta do titular, não há nos autos prova de transferência, tampouco da conta de origem. Tem uma rubrica, crédito autor. A origem deste crédito restou não comprovada. Se eventualmente algum crédito sob essa mesma rubrica foi aceito durante a ação fiscal, isso não é suficiente para que outro crédito da mesma rubrica seja também considerado comprovado. Fala que as provas têm que ser individuais, né? E, enfim, esse sustenta o artigo 42. Esse foi o entendimento da RJ. De fato, na linha do acórdão recorrido, entendo que dessa planilha que eu transcrevi, que esse histórico, crédito autor, indicado na planilha, créditos decorrentes das transferências de outra conta do titular, não prova transferência de valores entre contas do mesmo titular, no caso da recorrente. É que não se foi possível indicar a conta de origem. Deveria a recorrente juntar o extrato dessa conta de origem para demonstrar de forma conclusiva que se tratava de transferência entre contas, né? Então, tá rubricado isso no extrato, para mim, não foi suficiente. Quanto à planilha, relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas, quis a recorrente provar que foram retirados de uma outra conta os valores indicados na planilha e ato contínuo ou em data bem próxima, esses valores teriam sido depositados em dinheiro em sua conta corrente. Como bem destacou o acórdão recorrido, não há coincidência entre retirada de uma conta versus depósito em outra, em dinheiro, relacionada a datas e valores. A prova irrefutável de que se tratara dessa operação é inexistente, ao menos no meu entendimento.
lado outro, a recorrente trouxe aos autos um acórdão relacionado ao julgamento do lançamento tributário, tendo como parte o seu marido, em que, na ocasião, a DRJ entenderam de modo diverso. Então, o entendimento da DRJ, no caso do marido, foi para essa mesma planilha, na parte dessa conta da Caixa Econômica Federal. Inclusive, no acórdão da RJ, eu até transcrevi ele aqui para cotejar com a planilha que ela está sustentando aqui. Portanto, embora entenda que não há prova irrefutável sobre a origem dos depósitos apontados, base de cálculo para o lançamento tributário, ou seja, que não há prova robusta no sentido de que sua origem seria o saque de outra conta bancária, conforme sustentado no presente recurso, e mesmo reconhecendo a independência deste julgado em relação ao que foi decidido no PTA lá do marido, tem o entendimento de que deva ser privilegiada a segurança jurídica, de forma a unificar o entendimento posto sob idêntico fato imponível tributário, permitindo-se que se produza, em tese, os mesmos efeitos entre as partes, na medida de sua situação de igualdade no caso tributário. Nessa senda, eu falo do princípio da justiça, eu falo que é sensível a teorização do que é justiça, né? Mas que a gente estaria num caso concreto que poderia ser, sim, aplicado, porque eu estou falando de uma mesma conta bancária que a DRJ decidiu que foi provada a origem. Então, que permitir que partes diferentes sofram efeitos jurídicos dissonantes de um mesmo fato é dizer que se subsuma a um mesmo fato gerador tributário tem potencial para a condução de uma situação de injustiça. Então, eu particularmente acho que não tem prova conclusiva, mas que é racional admitir que houve esse depósito na conta mediante o saque de uma mesma conta, da forma que eles estão alegando, que é razoável admitir isso. Então, diante do princípio da segurança jurídica, justiça, confiança, eu entendo que devam ser excluídos da base de cálculo do lançamento os depósitos injudicados, que dá exatamente 26.203,34. Bom, em relação a essa exclusão dos depósitos inferiores a R$500, que é o nosso segundo ponto da causa de pedido recursal, foi uma opção do trabalho fiscal esse patamar de R$500. Ela excluiu do lançamento os depósitos inferiores, aí eu indico onde que está isso aí nas folhas 3. Defende a recorrente que muitos depósitos de valores acima dos 500 são representados por vários cheques de valores menores a esse marco. Então, o que ela fala? Ela fala o seguinte, olha, teve um estorno de cheque de R$120 e nunca teve esse depósito. Por quê? Porque os depósitos são somados por vários valores inferiores a 500. Então, logo, deveria ser excluído tudo. Então, particularmente, eu entendo que não procede essa alegação da recorrente, é que a fiscalização demarcou, no contexto do trabalho fiscal, o patamar de R$500, para fins de identificação de renda a ser comprovada. No entanto, na legislação aplicável à matéria, há apenas a determinação de que os valores de depósitos inferiores a 12 mil, quando seu somatório não ultrapassa 80 em determinada competência, possam ser afastados da regra de presunção. Nessa lógica, mesmo se provado de forma extrema de dúvidas a presença de vários cheques depositados inferiores a 500, que somados extrapolaram esse valor, de forma a ser balizado no trabalho fiscal, não há que serem desconsiderados para fins de base de cálculo do tributo. Então, eu afastei essa questão de R$500, até porque seria muito impossível essa prova. Quanto à pretensão de exclusão de base de cálculos de valores estornados, ela relacionou na impugnação, nas folhas 84 e 85. Ela também usou a questão do acordo da DRJ, que faz parte do seu marido. Fala que lá eles excluíram 28 mil aproximadamente. Fala que o anexo 1 é os mesmos valores. Aduz ainda
que as provas complementares requeridas pelo julgador da DRJ estão nos autos, bastando o exame dos extratos bancários, né, que vai ver quais são os valores estornados. Desde já, eu registro que deixo de me reportar aos princípios da segurança jurídica, da justiça, confiança, em relação ao caso julgado do marido, já que, para além da conta bancária conjunta com seu marido, há outros fatos geradores que se fundam nesse procedimento lá do marido, não havendo necessária identidade entre os valores ali excluídos da base de cálculo, pela constatação de terem sido estornados com os horas apreciados. É dizer, naqueles autos, outras contas bancárias foram objeto de cognição, e não apenas essa. Eu entendo que valores efetivamente estornados, que compuseram a base de cálculo da exação, devem ser excluídos. Isso é uma questão evidente, né? Não representam renda do contribuinte. Agora, o acórdão da DRJ, ela já acatou a exclusão. Né, ela fala o seguinte, que em relação aos itens tais da impugnação, assiste razão ao impugnante em razão da coincidência de valores em consonância com o histórico apresentado. Então, ela já excluiu, os indícios são convergentes no sentido de que os valores carentes de justificação, aí cita, restaram estornados após a data. Então, ela já excluiu isso da base de cálculo. Portanto, a DRJ já considerou os estornos provados pelo recorrente, deixando de excluir da base de cálculo aqueles que não há coincidência de valores e datas contidas no histórico. Entendo que foi correta a lógica decisória da DRJ, até porque, diante da ausência de prova segura, determinados valores estornados podem não ter sido considerados pela fiscalização para a construção da base de cálculo do tributo, por serem aquém do patamar de R$500. Eu até coloquei aqui, talvez, fazer uma diligência para análise melhor desses valores estornados. Assim, em relação a esse pedido de exclusão da base de cálculo dos valores estornados, entendo que o acórdão recorrido já reconheceu essa exclusão. Então, meu voto é para tirar da base de cálculo, importe de 26 mil aproximadamente, que no caso do marido, aí, em relação a essa conta específica, na metade lá da meação lá do marido, a DRJ entendeu que teria sido justificado o depósito, entendeu que seria a tese de saque de uma conta e depósito na outra, já que seria aproximado os valores e o tempo entre o saque e o depósito. Um pouco longa a questão probatória, mas esse é meu voto. Ok, doutora, obrigada. Doutor Paulo. Bom, esse processo, eu entendo que ele deveria ter sido julgado em conjunto na primeira instância, mas infelizmente não foi. Às vezes acontece essa situação, e nós vamos julgá-lo agora. Eu não vejo como eu reproduzir um entendimento do qual eu não concordo, entendeu? E, efetivamente, eu não vejo comprovado esses 26 mil infrações aí de forma individualizada. Eu acho incoerente ele sacar 15 mil e depositar em dinheiro frações. Não me parece que isso teve origem naqueles saques. Eu acho que não está comprovado efetivamente. Então, assim, eu reconheço essa assim, falha, entre aspas, no processamento dessa ação fiscal, do julgado do PAC, né, que deveria ter unido esses processos, talvez questão temporal, de um ter sido formalizado antes, depois do outro, eles não seguiram juntos. Infelizmente, não foi um julgamento único. Eu tenho que manter a minha coerência com relação aos outros julgados que eu já proferi e que vou proferir pela frente, entendeu? E que eu não vou agasalhar essa tese. Aí não, assim, eu acho que não dá para aceitar. Tem uma referência sua, Letícia, acerca de depósitos inferiores a 12 mil. Eu acho que são depósitos inferiores a 1.000, né? Eu acho que o limite é 1.000, valor individual 1.000, né? Que no ano não ultrapassa 82 mil, né?
Então, aqui é É só uma 12 mil questão... mensais. Eu acho que são 12 mil mensais. Depois eu vou ano. confirmar isso. É que a lei originalmente falava um limite anual de 12 mil. Valor individual não superior a 1.000, com limite anual de 12 mil. Esse limite anual foi alterado, entendeu? Mas a lei 9.430 continua com esses 12 mil lá. Foi alterado por uma outra lei que não mudou a redação do dispositivo. O 12 Então, às mil na vezes dá mensal, uma confusão, entendeu? o limite de 12 mil na mensal, eu sempre achava que 12 mil era mensal, Não, e aí não podia ultrapassar O 80 limite é mil só no o ano. anual, que não pode ser ultrapassado, e hoje são 82 mil, se eu não estou enganado. O limite anual, né? Acho que é 80 mil, 80 mil, então é 80 mil. Isso aqui está em outra norma, não está na 9.430. Agora, o limite mensal continua sendo esse de 1.000. O limite mensal não, o limite de depósitos. individual. Individual de depósitos. Mas isso não interfere na sua conclusão, entendeu? É só Sim, eu questão vou confirmar. Assim, pela leitura do meu voto, dá para notar que se fosse para eu julgar os dois casos, certamente eu entenderia que não foi provada a origem. Eu simplesmente eu simplesmente fiquei muito tocada por tudo que eu já expus, nem vale a pena ler. Então, eu tendo a manter esse meu entendimento, embora um voto que me trouxe muito constrangimento ao fazer. Constrangimento acadêmico, de lei, de fato, o que eu entendo, para mim, não estaria 100%, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que é razoável de ter acontecido. Não é impossível, não é razoável, e eu só acho que, enfim, está no meu voto, mas é uma questão que, eventualmente, um dia eu posso mudar, assim, um dia, sempre eu posso mudar, de pensar de forma diferente. Então, a senhora vai manter o voto, né? Tá dando provimento parcial. Eu não tô vendo como levantar a mãozinha aqui agora. Eu também, agora me perdi. Aqui, ó. Passa a mão na tela, aí vai aparecer. Quando você passa a mão na tela, à esquerda. Não? Para mim não tá aparecendo, não. Mas, enfim, eu só queria confirmar o entendimento, inclusive com o PC, que eu me lembro que eu já tinha alinhado com o João, mas já tem tempo. Eu não sei se o PC tem o mesmo entendimento. Essa questão do limite, o anual, digamos, né, de 80 mil, é o limite, assim, que inclusive a gente teve uma discussão há um tempo atrás, e a gente tinha chegado mais ou menos a esse consenso, pelo menos na maioria do colegiado, de que esse limite de 80 mil seria o limite, assim, digamos, entre aspas, de tolerância. Ou seja, se o contribuinte não atingir os 80 mil, não acende a luzinha vermelha para fiscalizar. Mas se ele, por exemplo, for ultrapassar e for 85, não significa que 80 é isento e 5 você fiscaliza. Significa que você vai fiscalizar os 85. Você vai ter que explicar, né, dar origem dos 85 e não apenas dos 5. Eu me lembro que a gente teve uma discussão no passado sobre isso e algumas pessoas do colegiado entendiam que, de repente, até o Marcelo, na época que a emoção ainda estava, que era, por exemplo, só os 5. E o meu entendimento era de que, tipo, ultrapassou, tem que explicar toda a origem, não apenas o excedente, porque é como se fosse uma tolerância, e não uma isenção, uma exceção. Né? Eu acho que essa questão ela não está posta no acórdão da Letícia, nesse julgado, né? Mas a gente julgou recentemente, seguindo uma súmula CARF, que é vinculante, que leva ao entendimento que isso seria uma isenção, entendeu? Até 80 mil não se tributa e ponto. Então, se o total foi 85, vai tributar os 5. É assim que a gente aplicou aqui no último julgado, entendeu? Que a gente tratou essa matéria interpretando lá os precedentes lá Mas isso não está em discussão nesse processo. Acho que não vale a pena a gente debater, entendeu? Também concordo. Então, mais algum questionamento? Doutor Paulo, então. Bom, eu abro divergência para negar provimento. Tá. Doutor Wesley.
Acompanho a relatora. Doutor Kleber. Uma divergência. Doutora Fernanda. Pode pedir ajuda universitária? Pode. Só para confirmar, Leti, você deu provimento porque você entende que esses saques foram comprovados a partir do momento que ele sacou e... Não, eu acho que é possível que ele tenha, se fosse para eu votar esse processo, a prova conclusiva, para mim, não tem. Eu acho que é possível que ela sacou de uma conta e depositou. Só que nesse mesma conta, a DRJ, num julgado anterior, falou que está provado no acórdão do marido. Falou, não, ele provou sim. Esse valor aproximado, esse tempo aproximado é suficiente. Citou até uma súmula CARF, falando da questão de distanciamento do tempo e tal, para mim está provado. Então, por mais que, se não existisse esse julgamento da DRJ do marido, eu entendesse que a prova conclusiva não existe, eu estou acatando em razão do princípio da segurança jurídica. Para mim, isso é a forma de materializar a justiça. E embora, obviamente, os processos são independentes. Obviamente, esse julgado é independente daquele, mas como é possível que tenha sido provado, eu entendi da forma que foi julgado, dei isonomia à forma que foi julgado do marido. Só isso. Eu vou acompanhar a relatora. Doutora Cláudia. Com a divergência. Doutor Maurício. Eu vou ter que pedir vista do processo. Vista? Eu tenho que pedir. Tranquilo. Então, é o mais prudente. Se você não tem segurança, estudar sobre essa vista questão. De mesa ou quer vista mesmo? Vista mesmo? Qual que é o tamanho do processo, Letícia? Eu acho que a sua vista é vista de tese jurídica, que é uma tese brilhante que você pode escrever depois, que é uma situação muito interessante. E não tem muito, eu peguei todos os meus livros para ver o norte, aí você vê uns artigos meio, desculpa, claro, deve ter, eu não vi todos, está sendo gravado, é irresponsabilidade minha falar isso. Mas eu acho que é uma vista para a próxima sessão, para você debater sobre essa questão conflitante, que eu acho uma tese interessante. Você que gosta de escrever. Senhores, eu tenho como pedir vista? Eu vou dar uma olhada hoje à noite já. E qualquer coisa convertê-la amanhã em vista de mesa? É possível? Não quero me comprometer. Não, a gente sai em vista de mesa que pode ser convertida em vista individual ou coletiva para a próxima sessão. Ficamos assim. Vou tentar dar uma olhada hoje à noite, na hora do almoço também. Tá, pode ser. Então, eu vou marcar ele aqui como vista de mesa. Deixa eu só registrar o que já está, quem votou. Eu acho excelente tese também. Até porque eu acho que também, se eu fosse julgar no início, eu julgaria negando provimento, mas pelo racional exposto por Letícia, eu acompanhei, justamente pela segurança jurídica.
Então, só para deixar registrado, né, iniciada a votação, o conselheiro Paulo divergiu da relatora para negar provimento ao recurso, só para deixar registrado quem já votou, né, mas apesar de que pode mudar ainda, né. No que foi acompanhado pelos conselheiros Kleber e Cláudia. Votaram com a relatora os conselheiros Wesley e Fernanda. Só para deixar registrado para mim aqui. Você não falou o resultado da relatora. Falou? Não sei se você... Não, eu coloquei. A relatora votou por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores constantes da planilha, valores conciliados, da forma como ela colocou lá. Mas aí, como não vai sair como vista individual, isso aí vai servir só se ela se transformar numa individual, uma coletiva. Por enquanto vai ser de mesa, né? Só para a gente não retornar essa votação toda de novo, né? Se for o caso. Então, eu vou colocar aqui, vista de mesa. Vamos fazer um intervalo? 15 minutos, votamos 10h30. Fechado. Fechado? Fechado. Ana Tereza, podemos interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.